meu povo! E aí, Nação Celeste, bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia te atualizar sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vamos lá, nação! Quinta-feira, dia 3 de abril, algumas informações importantes para abordarmos aqui no nosso canal a partir deste momento. Já peço logo de cara aquele seu likezão. Nação, deixa o joinha, assim que eu estou pedindo, para você não esquecer depois, já deixa o like, e é através do like que o YouTube vai entender que o conteúdo aqui é interessante e ele vai acabar hypando, recomendando para outras pessoas. Então, deixa aquele joinha, beleza? Se inscreva, comenta e compartilha também o nosso conteúdo sem enrolação. Bora para primeira informação, né, nação? Bora para nossa primeira notícia e uma informação não boa, né? Porque é algo tenso, pensando principalmente nas próximas semanas, né? Informação do GE, mas já sabida por todas nós, atacante do Cruzeiro Gabigol terá início de julgamento de recurso por doping nesta quinta. Camisa 9 do Cruzeiro será julgado em último mês previsto para punição inicial. E aí, nação, eu não vou nem discorrer aqui muito sobre o assunto, né? Mas sobre o texto, na verdade, né? Mas vou dar uma pincelada aqui nesse assunto. Imagino que vocês vão se lembrar, né, que o Gabigol, quando jogava no Flamengo, em uma visita, né, do pessoal antidoping, ele acabou ali tendo algumas complicações, algumas das orientações não foram seguidas, enfim, e acabou-se ali levando o Gabigol para um lugar de ser julgado, porque todo o trâmite daquele processo do doping não foi seguido como deveria. Vocês sabem disso já, passou-se já um tempo, o Gabigol junto com os advogados do Flamengo conseguiram um efeito suspensivo, ele conseguiu jogar, né, a reta final da última temporada, e aí temos agora nesse mês de abril um último mês possível de julgamento desse caso. Então, não vai ter como, né, esse caso ser julgado para além do final desse mês. E é aí onde a gente pode ter o Gabigol, né, das duas a uma, tendo ali, né, uma punição aplicada, né, ou ele ficando livre de vez de qualquer possibilidade de punição. No caso, ele e seus advogados, imagino que advogados do Cruzeiro também estejam em prol desta causa, todo esse aglomerado conseguindo livrar o Gabigol de qualquer problema no aspecto de ficar de fora, né, do futebol por alguns meses, por algum tempo. Eu imagino, nação, sendo bem sincero, apesar de ver algumas atitudes amadoras dessa nossa atual diretoria do Cruzeiro, e eu incluo desde o dono até o Alexandre Matos, eu imagino que esteja em contrato, tá, algum gatilho para essa questão. Se realmente o Gabigol for punido, eu imagino que o contrato dele vai ser, de repente, travado, até ele voltar a estar apto, vai ter algo do tipo, porque não é possível que o Cruzeiro vai continuar pagando o salário integral do Gabigol caso aconteça alguma punição. Mas vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, tá? O Gabigol, inclusive, nem participa do treino de hoje, na Toca 2 à tarde, porque ele precisou viajar para o Rio de Janeiro por conta desse assunto. Então, teremos novidade entre hoje e amanhã sobre esse tema e a gente traz aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Repito, tomara, né, que com informações aí positivas. Agora, nação, eu quero trazer aqui para vocês um assunto que eu vejo poucas pessoas falando sobre, tá? Vamos lá. Estou com essa matéria aqui do pessoal do Central da Toca falando sobre o Cauã Batista, que assumiu a artilharia do Sub-20, né, desse Campeonato Brasileiro, apenas início de competição, 4 jogos, e o Cruzeiro ontem empatou contra o Red Bull fora de casa por 3-3. E aqui a matéria fala, né, que ele assume a artilharia com 5 gols, meio atacante marcou 2 gols contra a equipe do Red Bull Bragantino. E por que eu estou trazendo esse assunto, né? Se vocês observarem na capa, eu cravo que o Cruzeiro basicamente tem 3 joias, e a palavra é essa mesmo, que estão no lixo. E o lixo chama-se base do Cruzeiro Esporte Clube. Porque, rapaziada,
Eu tava fazendo essa reflexão outro dia com meu pai, eu até cheguei a comentar aqui no canal em algum vídeo do ano passado. Eu não tenho a menor dúvida que se o Estevão tivesse continuado na base do Cruzeiro, ele estaria lá até hoje. Alguém concorda comigo? Gilmar, baseado em que você fala? Aí eu respondo pra você. Ô sujeito, baseado em que você quer rebater essa afirmação? Você, cruzeirense, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, vai estar do meu lado. Porque, rapaziada, eu falo isso, né? É incrível como Cruzeiro e Atlético, eles sucateiam a base deles. É incrível. E o Cruzeiro ultimamente virou formador de grandes jogadores para os seus adversários, né? Porque o Cruzeiro não tem a mínima paciência, e aí a torcida entra no meio, para dar tempo, dar rodagem, dar erros e acertos para essa molecada poder evoluir. Outros times têm essa capacidade, o Cruzeiro não. O Cruzeiro tem hoje, poderia ter hoje, né? Jogadores como Estevão, Vitor Roque, Maurício, poderia ter ali de repente, né? Dependendo do desenrolar das coisas, né? O Murilo, Fabrício Bruno acabou voltando, mas sim, é muito jogador que o Cruzeiro forma para outras equipes, seja de forma direta ou indireta, como no caso do Murilo. O Murilo até foi uma venda, ele sai do Cruzeiro e volta para ser um dos destaques da posição no show brasileiro no Palmeiras hoje. Rapaziada, o Cruzeiro possui no seu elenco 2 jogadores que, se estivessem, por exemplo, no Palmeiras, no Flamengo, estavam tendo muito mais oportunidades do que estão tendo no Cruzeiro. E aí eu te pergunto, que elenco é melhor, o do Palmeiras, do Flamengo ou do Cruzeiro? Você já sabe a resposta, né? Então não justifica em nada Kaique Kenji, Tevez e o Cauã Batista serem negligenciados por comissão técnicas que vão passando a cada semestre, né? Porque é a média, aliás, acho que nem chega a isso, né? A média de técnicos à frente do Cruzeiro. A gente teve o Seabra negligenciando, a gente teve agora, né, mais recente, o Fernando Diniz negligenciando muito essa molecada. O Leonardo Jardim, eu não sei como é que vai ser o modus operandi com esses jogadores, mas espero que ele dê mais oportunidade. Ele chega com esse discurso, que era um elenco mais enxuto, de 23, 25 jogadores, para que o resto seja composto pela base, porque senão essa molecada não tem oportunidade. Ele fala isso em entrevista, e espero que isso seja aplicado por ele, porque, por exemplo, o Tevez nem no Cruzeiro tá mais, foi emprestado pro Atlético Paranaense. Rapaziada, se você pegar os números do Kaique Kenji, do Tevez, do Cauã Batista de 2024 pra cá, são números bizarros. E assim, são revertidos em campanhas boas do Cruzeiro, em Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, em Copa São Paulo. É revertido esses números para essas competições, além dos números em si, além do que se entrega esses 3 jogadores em campo. Mas minimamente nem oportunidade recebe. Não sei se vão virar grandes jogadores, mas pelo menos a oportunidade de demonstrar se são ou não no Cruzeiro, eles deveriam receber essa oportunidade. E não recebem, e eu acho isso extremamente bizarro. Bizarro, para não falar outra coisa. Se você concorda comigo, você fala. Se você discorda, também fica à vontade, tá? É isso, um leve desabafo, porque é incrível como nos últimos anos boas peças passaram, né, pela base do Cruzeiro e a gente não viu nenhuma vírgula disso ser aproveitado no time de cima. E olha que a gente teve aí elencos horrorosos. Bom, nação, e aí eu encerro aqui o nosso vídeo, né, com 2 coisas, tá? Primeiramente, eu quero trazer uma telinha aqui pra vocês sobre um jogador que quase veio pro Cruzeiro, acabou não vindo, né? Talvez mais pelo outro lado do que propriamente pelo Cruzeiro, que é o do Valentim Gomes, né? Ele que teve que voltar para a equipe do Vélez e novamente começa a temporada muito bem lá na Argentina. Ele jogou agora, né, contra o Peñarol na Libertadores
E no jogo ele foi o primeiro em cortes, primeiro em toques na bola, primeiro em passes precisos, primeiro em passes para o último terço, primeiro em duelos aéreos ganhos, que é um grande problema do Cruzeiro até aqui, e não foi driblado nenhuma vez. Uma pena, né, não ter dado certo. Eu vi muita gente depois comentando que foi livramento. É só olhar hoje a necessidade que a gente tem de ter um outro zagueiro confiável. Eu acho que dá pra ter uma temporada legal, para termos ritmos com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, mas com o João Marcelo lesionado, a gente tem o Gamarra, que em 2 jogos eu mais desgostei do que gostei. Imagina termos um Valentim Gomes no elenco. Aí você ter Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Valentim Gomes. Aí você tem um Gamarra para uma necessidade caso, né, 2 desses 3 não estejam disponível. E o João Marcelo voltando no último terço do ano, enfim. Eu acho que talvez no meio do ano o Cruzeiro vai precisar ir atrás de um zagueiro pela lesão do João Marcelo. Foi com o Gamarra e o Gamarra não é esse cara para sermos competitivos. Então, de repente, quem sabe não dá para ter ali uma conversa novamente com o pessoal do Vélez. Mas meu último assunto é Alexandre Matos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém viu Alexandre Matos em algum lugar? Porque eu fico me perguntando, o sumido do Alexandre Matos não vai ser responsabilizado por parte da torcida pelo que está acontecendo nesse ano, não? É incrível como eu vejo torcedores do Cruzeiro querendo a cabeça de um técnico, né, de um treinador como o Leonardo Jardim, que, sendo bem sincero, foi a melhor escolha que essa diretoria do Cruzeiro fez desde que assumiu a diretoria de futebol do Cruzeiro. O maior acerto até hoje foi a chegada do Leonardo Jardim, e eu não tenho a menor dúvida disso. Querer colocar na conta dele o que aconteceu no Campeonato Mineiro, ele que chega na última rodada, né, o jogo contra o Democrata, aí depois assume o Cruzeiro nos 2 jogos contra o América, onde ele não perde em campo, né, ele vai perder nos pênaltis. Aí depois o 4º jogo é contra o Mirassol e agora o 5º, a outra derrota dele no comando, né, ele perde na estreia com o Democrata e perde agora para o União Santa Fé. Sério, rapaziada, em 5 jogos vocês já constataram que o problema novamente é o técnico? Porque o Fernando Diniz, pra mim, nem técnico é. Eu já demonstrei várias vezes aqui a minha indignação com esse ser sendo técnico em qualquer clube. Em qualquer clube. Mas assim, Seabra, próprio Diniz, agora o Leonardo Jardim. Nesse meio tempo todo temos uma coisa em comum e não é o Leonardo Jardim, nem o Diniz, nem o Seabra. É quem monta esse elenco. Lá no meio do ano e agora no início do ano. Um elenco que é torto. Um elenco que é desequilibrado. E a culpa é do Leonardo Jardim. Por que poucos criticam o Alexandre Matos? Por quê? Porque quem tem acesso a muitas coisas ao Cruzeiro passa pano para Alexandre Matos. Gente, a ponta desse iceberg pode até ser o Leonardo Jardim. Mas abaixo desse mar aí, rapaziada, você pode colocar a diretoria de futebol como corresponsável direta ao que está acontecendo hoje no Cruzeiro. Cadê a pré-temporada que foi colocada no lixo e ficou só na conta do Diniz? Repito, não vão falar do Alexandre Matos? E o Pelaipe? E o Pedrinho Júnior? Pô, rapaziada, vocês estão sendo muito inocentes novamente, querendo colocar só no toba do Leonardo Jardim. Aliás, eu acho que não deveria nem colocar, nesse momento, no dele. Muito pelo contrário. Vai se pensar em colocar no dele lá pra maio. Até acabar esse mês aí de jogo atrás de jogo, paciência. Tem que ter. Então não traz treinador, então. Fica lá sem treinador e os jogadores que se viram. Porque assim é muito fácil, rapaziada, ser diretor do Cruzeiro. Nunca o diretor tem culpa. E quem montou esse elenco, repito, desequilibrado, foi ele. O zagueiro para suprir a ausência do João Marcelo, escolhido, foi o reserva do time rebaixado na Série A do ano passado, o Gamarra. Pô, com outras opções no mercado. O Zé Ivaldo é melhor que o Gamarra, gente. E foi liberado de uma maneira chola. Por quê?
Assim como peidaram pro Diniz no ano passado, em dezembro, peidaram em algumas escolhas que o Diniz fazia que eram equivocadíssimas. Como escantear o Zé Ivaldo, que tem, assim, né, muitos erros como zagueiro, mas repito, ele não é pior que o Gamarra, mas nunca, nunca. Então eu pergunto, é isso mesmo, vamos colocar no tola do Leonardo Jardim e o Alexandre Matos, ninguém vai comentar. Só eu tô percebendo que a maioria com acessozinho exclusivo não tá mencionando o nome do Alexandre Matos. Abre o olho, nação, abre o olho. Reflexão pra vocês aí. Chegou até aqui aquele likezão que ajuda demais, hein? A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação aí de dia de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui e tchau!